Olá, meu nome é Rendel Barros, seja muito bem-vindo ao Instituto Thomas Sowell Brasil. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre a campanha de dessensibilização do povo por parte da esquerda. Certa feita, eu vi na internet, para ser mais preciso no YouTube, uma entrevista com o José Padilha, né, o cineasta brasileiro, diretor dos filmes Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2 e também do último filme do Robocop. E nessa entrevista foi-lhe perguntado o motivo, né, de não haver um Tropa de Elite 3, ou se ele havia se havia, né, um interesse em fazê-lo. Ele deu lá as suas explicações, né, expôs os seus motivos e ao decorrer da entrevista, conversa vai, conversa vem, o Padilha, ele disse uma coisa muito interessante e aquilo dali ficou na minha cabeça e me marcou muito. E tá na minha cabeça até hoje, né? E ele falou assim: o Brasil se acostumou com o absurdo. E aí ele dá um exemplo, né, de um latrocínio que na época aconteceu até no Rio de Janeiro, que um rapaz estava andando de bicicleta em um parque no Rio de Janeiro ou na orla de alguma praia, ali é um lugar bem famoso do Rio de Janeiro. E aí um bandido o abordou, roubou a bicicleta dele e desferiu-lhe ali algumas facadas. E o rapaz, dono da bicicleta, que foi vítima, né? Foi vítima não só de um roubo, mas sim de um latrocínio, né? Ele morreu. E aí o Padilha fez inclusive um contraponto, explicando que, por exemplo, se um negócio desse acontecesse em Nova York, seria um rebuliço absurdo, né? A pessoa ia fechar não sei quantos quarteirões, né? Ia fechar o Central Park, e uma caçada, né, ao bandido, ao latrocida aconteceria, né? Porque o Brasil perdeu a a sua sensibilidade para o absurdo. E o americano ainda não perdeu essa sensibilidade para o absurdo, né? No Brasil, então, isso não aconteceu e provavelmente nem acontecerá. Porque, como o Padilha muito bem disse, o brasileiro perdeu a sua sensibilidade para o absurdo. Nós nos incomodamos com uma alta taxa de criminalidade aqui no Brasil, porém, nós nos acostumamos com essa alta taxa de criminalidade. É absolutamente normal vermos todos os dias manchetes dos jornais, revistas, chamadas, né, nos telejornais e posts nas redes sociais sobre mais um roubo de celular no centro de uma grande cidade, mais um latrocínio acontecendo ali numa madrugada, né, mais um estupro de uma jovem e etc. O brasileiro se acostumou com um certo comportamento bestializado dos seus compatriotas. A falta de educação no dia a dia é a regra, não a exceção. Seja no transporte público, na fila da padaria, não importa. O comportamento animalesco estará lá. Já tivemos uma taxa de homicídio de 60 mil pessoas por ano. E esse foi apenas um dado, e essas pessoas mortas são apenas estatística. Sem contar nos demais crimes, né, como roubo, furto, estupro, estelionato e etc. E como eu já falei aqui anteriormente, né, já falei em vídeos anteriores, o brasileiro tanto se acostumou com a criminalidade que quando ele é vítima de um crime, a reação da outra pessoa é culpá-la, é culpar a vítima. Haja vista que vários subterfúgios foram criados ali pelo povo brasileiro para escapar, para driblar os criminosos. Então, quando alguém não consegue driblar um criminoso, a culpa é dele e não do criminoso que está ali cometendo um crime, né? Porém, todo esse absurdo que acontece no Brasil é um absurdo programado. Existe no Brasil uma campanha de dessensibilização do povo para que o caos social, de uma certa forma, seja instaurado e uma espécie de domínio possa ser exercido. Isso, para mim, é muito claro. Uma das coisas que mais irritam quem não é de direita
quer dizer, minto, né? Quem não é de esquerda, é uma parafilia, a tara, fetiche, compulsão que a esquerda tem pelos bandidos. Não é incomum, muito pelo contrário. Vemos esquerdistas todos os dias defendendo algum bandido por aí, seja na imprensa, na internet, no dia a dia, nas relações ali entre pessoas, né, nas relações pessoais. Todos os dias vemos esquerdistas defendendo bandido. Para dar dois exemplos claros, nós podemos citar aí as operações policiais na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, um tempo atrás, e na cidade do Guarujá, lá em São Paulo, né, que tem aí umas 3 semanas. Na operação do Jacarezinho, a polícia do Rio de Janeiro matou aproximadamente uns 26 bandidos e infelizmente um policial civil morreu, né? A imprensa histérica já foi logo taxando a operação como chacina. Foi logo culpando os policiais, né, pelos efeitos da operação, né, ou seja, a morte de 26 bandidos. Esquerdistas, tanto políticos quanto eleitores, ficaram ali em polvorosa pela morte dos seus. Porém, pouquíssimos foram os que se preocuparam com a situação do policial e da família do policial que morreu. Em São Paulo também não foi muito diferente, né? Parece que a polícia de São Paulo também mandou alguns vagabundos aí pra vala. E a esquerda e a imprensa comprada pela esquerda já foi logo falando que o que acontecera ali fora uma chacina. E inclusive o secretário de Segurança Pública lá de São Paulo, né, o capitão Derrite, explicou o que aconteceu, inclusive explanou ali uma situação em que uma policial feminina tomou alguns tiros de fuzil nas costas, né, por ocasião ali da operação, e ela não teve um certo apoio, né, tanto por conta da esquerda, do movimento feminista e por aí vai. Então, assim, com o passar do tempo, vemos todos os dias, em todo momento, situações cada vez mais escandalizadoras na televisão e nas demais mídias. A estética clássica das grandes cidades está cada vez mais destruída. O cidadão não mais conhece a história da sua cidade, apenas vendo a riqueza arquitetônica da sua cidade. A violência, a lascívia, a lacração, a desconstrução de símbolos consolidados é um movimento programado para atacar toda a civilização ocidental, pois sem os seus princípios sólidos e os seus símbolos consolidados, não mais terá em que se apegar. Toda essa pauta woke, né, importada da esquerda identitária americana pela esquerda brasileira caiu como uma luva, né, na mão da esquerda brasileira, que não mais sabia o que fazer depois de tantos escândalos de corrupção, né, mensalão, petrolão, tudo caiu no colo do PT e a esquerda não sabia mais o que fazer. Então a importação dessas pautas identitárias aí caiu como uma luva na mão da esquerda brasileira. A destruição do homem e da sua masculinidade, a destruição da mulher e a sua feminilidade, a desconstrução, inclusive, da inocência da criança, o culto ao paganismo e ao satanismo na cultura pop, é uma campanha massiva de dessensibilização do povo para que ele, cada vez mais acostumado com o absurdo, deixe de considerar o absurdo um absurdo. É assim que funcionam as coisas. O importante é ser feliz, o importante é sentir-se bem, o importante é estar bem, né? São todos jargões utilizados atualmente para justificar todo e qualquer absurdo ou desvio moral de uma pessoa. Afinal, tudo o que importa é a felicidade e o estado momentâneo das coisas e das pessoas. Nós, brasileiros, estamos cada vez menos sensíveis aos absurdos do mundo e do nosso país também. A criminalidade violenta tornou-se comum, a corrupção faz parte do DNA da nação e a censura tá aí, né? No meio de nós não precisamos nem de dar mais detalhes. Dessa forma, a cada dia que passa, somos vistos como cordeiros pelo lobo
do globalismo e pelo lobo da esquerda mundial, que está pronto para nos abater. Então, devemos permanecer vigilantes o quanto a isso, pois senão o nosso futuro será o pior possível. Fica aí a reflexão do vídeo de hoje. Pessoal, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o meu trabalho, siga o Instituto Thomas Sowell Brasil nas redes sociais. Os links das redes sociais do Instituto estão aqui na descrição do vídeo. E por hoje é só. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima, um forte abraço. Fui.